Ayurveda. História de hoje. Um sonho realizado. Sou Jamile, membro da igreja do Vicente Ferreira, e aqui de Capim Grosso, e hoje estarei contando a história de um sonho realizado na minha vida. Na verdade, eu sou professora já há 18 anos, e durante esses 18 anos, 4 deles eu ensinei na escola adventista, 8 ensinei na escola Amiguinhos do Saber, mas como qualquer professora, qualquer profissional da educação, um concurso público é um sonho. Na verdade, eu sempre quis, por ter uma estabilidade, mas eu gostava muito de trabalhar nas escolas, tanto adventista como na Amiguinhos do Saber, porque eu tinha a oportunidade de ter uma educação diferenciada e seguir assim uma metodologia cristã. Mas no ano de 2014, em junho, eu decidi que sairia naquele ano da escola com um plano de abrir um espaço próprio, um espaço pedagógico, já que eu tinha me concluído a pedagogia há poucos meses. Então eu resolvi sair, avisei para a equipe, mas eu estaria concluindo aqueles 6 meses até terminar o ano. E durante esses 6 meses, de junho a dezembro, eu fiz algumas reservas para que eu pudesse assim, fazer aquisição dos materiais que eu precisava. Então, nos meus planos, eu sairia da escola para abrir um espaço pedagógico. Mas do valor que eu recebi, do meu último salário, eu fiz questão, era meu último dinheiro, que eu estaria recebendo ali certo, mas eu fiz questão de devolver meu dízimo e oferta como era de costume, porque eu sabia que Deus iria prover os meses seguintes. E em dezembro mesmo, quando eu saí da escola, eu fui uma viagem onde eu comprei alguns materiais que eu estaria precisando para este novo espaço que eu estaria abrindo no ano seguinte, quando retornasse às aulas. Nessa viagem eu estava com meu esposo, à noite, ele me chamou para me mostrar um site onde a cidade de Jacobina estaria realizando um concurso público naquele ano, no ano de 2015. Mas logo quando meu esposo me falou do concurso, eu não tive interesse. Eu disse, não, Jacobina é muito distante. Eu vivi a minha vida inteira, eu morava em São José e já trabalhava aqui em Capim Grosso. Então logo agora que eu estava em Capim Grosso, estar mais uma vez saindo para Jacobina, um lugar mais tão distante, eu não... Naquele momento que ele me falou, não tive interesse nenhum. Mas ele me disse, eu vou fazer pra gente de saúde, só por questão de experiência. Eu disse, tá bom, eu estava na viagem, também não dei muita atenção a essa proposta e continuamos, né? Dias seguintes que nós chegamos de viagem, ele me chamou para ajudar ele a fazer a inscrição do concurso, porque era o último dia e ele não estava conseguindo. E eu me recordo que eu só tinha apenas R$50. Sabe aquele último dinheiro que você sabe que tem e não sabe quando virar outro? Eu guardei dos auxílios aqui para uma emergência, mas eu só tinha R$50. E aí quando eu fui ver a inscrição do meu esposo, eu percebi que também tinha vagas para o Junco. Aí eu disse, mas o Junco é mais perto. Então eu disse, amor, então vou fazer a inscrição desse concurso. E eu peguei, era o último dia, a gente fez a inscrição. E aí eu peguei meus últimos R$50 que eu tinha reservado e fiz a inscrição do concurso. E no momento que eu estava fazendo a inscrição, meu marido fez até um questionamento. Meu esposo fez um questionamento por quê? Tinha 2 opções. Tinha educação infantil, que tinha 3 vagas para a sede ali do Junco. E tinha 5 vagas para Fundamental 1. Mas eu disse para ele, eu gosto muito de desafios. Como eu nunca tinha lecionado na educação infantil, eu preferi optar pela educação infantil. Ele disse, mas como é que tu deixa escolher 5 para escolher onde tem 3? Eu disse, mas se Deus quiser, eu só preciso de uma vaga. Não preciso nem de 3 nem de 5, preciso apenas de uma. Então eu decidi naquele dia me inscrever para a área da educação infantil e concorrer em uma daquelas 3 vagas. Faltava apenas 19 dias para o concurso e assim eu me dediquei bastante, porque assim eu orei muito ao Senhor e não adianta eu só orar e pedir e esperar que aconteça. Foram 19 dias
onde eu acordava muito cedo, fazia minhas atividades de casa, fazia o meu almoço, fazia as obrigações de casa e eu estudava todos os dias, das 9 da manhã até a meia-noite. Durante esses 19 dias, exceto a sexta e sábado, eu estudava todos os dias. Fiz o concurso, a prova do concurso e, para minha surpresa, eu recebi o resultado dias depois que eu tinha ficado em terceiro lugar. Eu fiquei muito feliz. E assim, eu sempre agradeci a Deus essa localização no concurso, sabe por quê? Porque Deus não me deu o primeiro lugar para eu não me envaidecer. Mas Deus me deu o terceiro lugar, porque eu sei que foi Ele que me colocou lá. Então assim, eu sempre tive muita alegria e agradeço a Deus por isso. Passou uns dias, a gente ficou aguardando agora ser convocado, né? Já estava aprovado no concurso, aquela prova já estava ali, garantida a vaga. E aí, fiquei aguardando o edital sair para a convocação, só que aí eu acompanhava num site da empresa que tinha feito, no link da empresa que tinha feito. E eu esperei muito tempo e nada de aparecer. Sempre estava ali olhando e nunca aparecia a convocação. Um dia, assim, no momento do almoço, eu estava aqui e uma colega minha, que assim, colega porque eu a conhecia de vista na faculdade. É até curiosa a nossa história, porque nós éramos vizinhas de sala na faculdade. E elas tinham umas colegas de sala que iam no mesmo transporte que eu, ia e voltava. Então sempre a gente estudava aos domingos e sempre ao final da tarde estava todo mundo cansado, todo mundo louco para ir para casa. E as minhas colegas de transporte, que eram colegas dela, chegavam no transporte dizendo: nossa, que hoje parece que não ia terminar nunca mais, que Jamile é muito perfeccionista, a Jamile é muito detalhista, Jamile come aula com farinha, Jamile... Aí sempre estava aquela Jamile. Então eu fui criando uma certa antipatia por essa Jamile Pereira. E aí foi que, né, passaram-se 3, 4 anos lá, a gente nessa mesma rotina, aos domingos, e eu sempre ouvindo que Jamile, que fez com que a gente atrasasse. Na minha cabeça era isso, né? Então, e assim foram os anos se passando, até que em 2015 nós estávamos esperando o resultado de um concurso, né? Concurso de Jacobina, e eu não sabia quem tinha feito, quem não tinha feito, e eu acredito que assim como eu, muita gente estava esperando o resultado por o portal da empresa que fez o concurso, sendo que o resultado ia sair a convocação no caso, ia sair era pelo portal da prefeitura. Então a gente estava sempre acompanhando, eu estava acompanhando pelo lugar errado, na verdade. E então, faltando 3 dias para encerrar o prazo da gente se apresentar e levar a documentação, eu recebi um recado pelo meu marido na época, de um rapaz que trabalhava lá, que disse: olha, tua mulher tem que se apresentar urgente lá em Jacobina, que o prazo de entregar os documentos está se encerrando e ela ainda não foi se apresentar. Eu falei: meu Deus, mas como que eu não estou sabendo de convocação nenhuma? E aí eu tive que ir, os 3 dias que restava, eu fui os 3 dias para Jacobina, porque era muita documentação, uma burocracia enorme, muita coisa para autenticar. E aí eu fui 2 dias, quando foi faltando 1 dia para terminar o prazo, eu ouvi alguém falar de uma Jamile Pereira, que nunca tinha se apresentado e que ela provavelmente ia perder, né, o concurso, porque ela não se apresentou. E aí na hora me deu aquele estalo assim: Jamile Pereira só pode ser aquela lá da faculdade. Aí eu digo: não, eu tenho que ajudar, eu tenho que achar essa mulher para avisar ela, que ela não deve estar sabendo. Assim como eu não estava sabendo, ela também não está sabendo. E aí foi quando eu cheguei em casa. Eu acho que eu cheguei em casa já era assim, mais ou menos de 12:30 a 1h. E o fórum, eu lembrei, né, que o fórum fechava às 2h. E aí eu não tinha o telefone dela. Eu comecei a procurar os amigos em comuns quem tinha o telefone de Jamile. E aí me deram esse telefone. E aí eu recebi uma ligação que ela falava: Jamile, foi você que fez o concurso de Jacobina? Olha, o concurso só tem até amanhã
para levar toda a documentação. Se você não for a Jacobina até amanhã com toda a documentação, você perde, você não pode entrar nessa vaga do concurso. Eu fiquei desesperada porque ela me passou a lista de documentos que precisava, e nessa lista de documentos, muitos documentos eram no fórum. Isso, enquanto eu conversava com ela, já estava dando já 1h da tarde e o fórum fechava às 2h. Eu precisava xerocar documentos, autenticar, eu precisava de alguns documentos lá. E aí eu fiquei assim, em choque, sem saber o que fazer. E aí meu esposo saiu comigo de moto. E aí eu me lembro que era ela, parece que de moto, e a gente se falando no telefone. E eu, agora faça isso, faça aquilo, pega isso, tem que ser assim, precisa disso. E foi uma correria total, uma loucura naquele dia. Até 5h da tarde desse dia, para a honra e glória de Deus, eu consegui toda a documentação. Cheguei nesse fórum, nesse dia, algo assim que eu sempre estava lotado, principalmente a parte de autenticação, e nesse dia estava vazio. Então eu pude assim conseguir toda a documentação. No outro dia cedo eu fui para Jacobina. Quando eu cheguei em Jacobina, que eu cheguei no setor do RH, que eu entrei, já estava lá escrito no meu nome, não compareceu. E aí quando eu cheguei, ele me mostrou, oh, que pena que não dá mais tempo, hoje é o último dia. Eu disse, mas eu estou aqui. Ela disse, mas não dá certo porque a senhora precisava trazer muitos documentos e a gente não pode abrir mão para ninguém. Mas eu disse, eu estou aqui com todos os meus documentos. Ele disse, como assim? Quem foi que lhe avisou? Tantos documentos que precisa, mas eu estou com todos os documentos aqui autenticados, tudo que foi pedido, eu estou aqui em mãos. E aí o responsável lá pelo RH, ele ficou assim, sabe? Sem até me responder alguma coisa, e eu fiquei assim muito feliz. E ele disse, você de fato foi um milagre, porque você chegar aqui no último dia, estava aqui, eu já tinha colocado aqui, não compareceu, porque para mim seria impossível alguém chegar no último dia com toda a documentação pronta, já que você não tinha vindo antes. Porque as minhas colegas que já tinham ido lá, pela segunda, terceira vez, porque sempre faltava um documento e elas voltavam. E para a honra e glória de Deus, eu consegui toda a documentação em questão de 3 horas de relógio. Ela sempre me fala, nossa, eu tenho uma gratidão enorme por você. Por isso que você fez, assim, por ter me ajudado. Se não fosse você, eu não teria conseguido. Aí eu recebo a gratidão dela, mas eu digo assim, mulher, eu fiz por você o que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Hoje, depois de ter conhecido Jamile, eu acredito que Deus tinha um plano, tinha um propósito, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Desconstruiu toda aquela ideia da faculdade. Ela é uma pessoa assim, um anjo que Deus me apresentou. Nós somos muitas amigas, já passamos momentos muito assim, de muitas lágrimas, mas também de muito riso juntas. É um anjo assim, e eu só tenho a agradecer. Jamile, te amo. Eu agradeço muito a Deus, porque quando eu saí da escola, eu saí com planos. Mas o meu Deus não é um Deus só de planos, é um Deus de propósito. Então, quando eu saí da escola, eu tinha um plano de um espaço pedagógico, mas Deus tinha um propósito de eu conseguir o meu concurso tão almejado. Eu sempre procurei ser fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, mesmo com o pouco que eu ganhava. Sempre fui fiel a Deus. E eu honro a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado. A saúde, a vida, a minha família, o meu trabalho. E assim, eu tenho crescido muito. É tanto que eu uso a minha profissão como ministério. Eu sou professora e comecei a lecionar aos 18 anos. Mas desde a minha adolescência eu uso este meu dom para ministérios na casa do Senhor. Então desde os 13 anos eu sempre fui professora no Ministério da Criança, fui coordenadora dos adolescentes. Então aquilo que o Senhor me deu, que eu sei fazer, eu uso também para a sua honra e glória. E vale a pena ser fiel. Estudando com os adolescentes, a história de Daniel recentemente vem falando que eles foram fiéis nas mínimas coisas e por isso que eles tiveram grande sucesso lá na Babilônia. Então, irmãos, vale a pena ser fiel. Sejam fiéis porque a própria Bíblia diz que devemos ser fiéis, devemos levar ao Senhor os dízimos e as ofertas e Ele abrirá as janelas do céu e derramará sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas.